A doutora Luana, então, diretora de Assuntos Jurídicos da NPR, traz a informação importante. Estou recebendo aqui também o substitutivo, chegou agora. Ele tem 39 páginas, doutora. Aproveitando aqui o gancho, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar no nosso grupo aqui do Poder e Mercado, para que o Graciliano, os nossos editores e a Carla possam dar uma olhada. Enquanto isso, vou passar a palavra para você, Carla, para que você possa também interagir com a doutora Luana, e a gente vai aqui a muitas mãos tentando fazer uma análise do que importa nesse momento, que são os nervos sensíveis, né? Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Federal. Doutora Luana, boa noite. Boa noite, Carla. A gente já tinha identificado nessa segunda versão a questão do enfraquecimento da Polícia Federal e também a questão de encaixar ou não as organizações criminosas como grupos terroristas. Quais outras, o que a senhora teve tempo de analisar, quais outras pontas soltas a senhora viu no projeto que estava em debate? Porque essas duas foram as que mais saltaram aos olhos e foram debatidas, mas a senhora viu algum outro problema no projeto? Sim. Esses dois pontos que vocês colocaram são os que saltam aos olhos, né? E eu já digo que essa terceira versão acabou com o problema do artigo 11, né? Que era aquela disposição sobre a Polícia Federal. Coisa que nunca deveria estar no projeto de lei, porque isso é matéria constitucional, né? Competência do Judiciário e até mesmo as atribuições da Polícia Federal não podem ser modificadas por lei, está tudo na Constituição. Isso foi retirado. Mais alguns pontos que a gente percebeu, doutora Carla, é que, primeiro, há alguns dispositivos no projeto substitutivo e que foram mantidos agora nesse terceiro substitutivo que, de alguma forma, enfraquecem a posição do Ministério Público na investigação, né? Então, como é que acontece uma investigação normalmente? A polícia ou o Ministério Público representam para o juiz acerca de medidas cautelares, busca e apreensão, sequestro, prisão, né? Então, quando o Ministério Público pede ao juiz, o juiz analisa. Quando a polícia pede ao juiz, o Ministério Público, como é o titular da ação penal, ou seja, quem no final das contas vai ter que analisar todo aquele arcabouço probatório para denunciar ou não, o Ministério Público sempre é chamado para opinar, né, para concordar ou discordar daquele pedido da polícia sobre uma cautelar, né? Então, o projeto substitutivo prevê que se em 48 horas o Ministério Público não se manifestar, o juiz decidirá sem ouvir o Ministério Público. Isso é muito problemático, porque o Ministério Público exerce o controle externo da polícia. O que vocês estavam comentando, né? É importante, como a polícia, seja federal, seja civil, né, tem uma função importantíssima, mas ela é preciso que haja filtros, né, e controles sobre o exercício do poder, o exercício de poder da polícia, assim como o Ministério Público também tem controles, né? Isso faz parte desses check and balances, né, da democracia. E o Ministério Público é essa instituição que, além de várias outras coisas, exerce o controle da atividade policial. E é quem direciona, olha, essa investigação, esse pedido aqui cautelar não está suficientemente robusto, né? Então, dá essa opinião para que o juiz possa se embasar nessa opinião do titular da ação penal. A partir do momento que você tira o Ministério Público da investigação, né, e você não ouve o Ministério Público para deferir ou não uma prisão, por exemplo, isso pode enfraquecer o próprio processo, né, levando a medidas assodadas, né, na pressão ali. O próprio projeto, ele prevê um prazo muito curto, né, de alguns dias, poucos dias, para o juiz decidir sobre o pedido de cautelar da polícia. Assim, todos nós entendemos que é importante que um processo penal seja mais célere, ainda mais em se tratando de processo penal acerca de organizações criminosas. Mas a celeridade, ela não pode comprometer a qualidade do processo, porque senão depois não adianta nada. Você produz uma prova, você faz uma prisão, você faz uma busca e apreensão, produz aquela prova,
Só que se não tiver, se as pontas não estiverem todas muito bem ligadas, isso aí não vai valer de nada. A gente vai ter um mundo de provas que no final a gente não vai conseguir chegar a uma denúncia, uma boa denúncia para o judiciário analisar, entendeu? Então, esse ponto, Daniela, doutora Carla, esse ponto foi identificado pela NPR como um ponto sensível e problemático. Porque, e aí também você acaba ampliando um pouco, dando uma espécie de... E eu acho que o fato de ser um policial da rota, né? O Derrite era capitão da rota, né? Então, vem com uma cabeça bem focada no como funciona o trabalho dia a dia de polícia. Então, querendo talvez um pouco dar mais proeminência para o trabalho de polícia. Mas o que a doutora Luana Graça estava falando é imprescindível, porque aí, beleza, a polícia vai, o Ministério Público tem 2 dias para se manifestar. E aí a gente está falando de polícia estadual, Ministério Público estadual, que seja, pense aí que, né, vai valer para tudo. No fim das contas, na hora de denunciar, o MPF vê que a cadeia de custódia, por exemplo, das provas, não foi mantida. O que é a cadeia de custódia? Se a doutora Luana pegar o meu celular, a doutora Luana precisa lacrar meu celular e todo mundo que pegar nesse celular precisa estar registradinho ali. Senão, o meu advogado, Graça, muito esperto, vai dizer... A Luana não lacrou o celular da Daniela. Quem vai dizer que essa mensagem foi a Daniela e não outra pessoa que escreveu, que não manipulou esse celular? Quem vai dizer que foi a Daniela que apagou esse arquivo e não a Procuradoria da República? Isso é cadeia de custódia. Se isso aqui não é feito direitinho, o que acontece? O processo cai e a gente... chora, porque, né, muitas vezes nessas operações como a Castelo de Areia, por exemplo, né, uma filigrana derruba uma coisa inteira. Graça, contigo. Realmente o risco, por exemplo, quando a gente fala em combate ao crime, isso aí é uma necessidade social, assim, é uma necessidade da paz social, você ter um Estado de Direito que te permita sair de casa para o trabalho, sair de casa para a escola e voltar com a tua integridade física e das pessoas que você ama, do resto da sociedade, incólumes. Isso não vem por acaso, isso vem de por exemplo, do que a doutora Luana falou, de um sistema de persecução penal. Sistema de persecução penal envolve desde o policial que está na rua combatendo o crime ostensivamente, as polícias que trabalham as polícias judiciárias que trabalham com investigação e o Ministério Público. Os colegas acabaram de falar, a gente está cansado de ver casos, e não precisa ser caso rumoroso, não. São Paulo, você tem um problemão. Quem mora em São Paulo é um crime assim até prosaico, que é roubo de celular. E não se consegue processar ninguém devidamente por esse crime que atazana a paz pública na cidade de São Paulo. Por que não? Por que isso continua acontecendo? Porque o sistema de persecução penal, ou seja, investigar, identificar, olha, o fulano é autor de um crime, apresentar as provas, aí chega para o Ministério Público tem material probatório suficiente para oferecer uma ação penal. O Estado está falhando nisso o tempo inteiro. E a gente não vê, eu não sei se a doutora Luana poderia dar uma opinião pelo que ela conhece do substitutivo. Deixa eu aproveitar então, Graça, para ela falar sobre esse tema, mostrando aqui, Giovana, a gente faz tudo aqui diante dos seus olhos, tá? Giovana, eu vou pedir para você levar a gente na página 4 do substitutivo, artigo 8º, que é exatamente o que trata do ponto elencado pela doutora Luana, que a gente está aqui explorando, porque se por um lado a gritaria da Polícia Federal e da sociedade em defesa do trabalho da Polícia Federal produziu o efeito de resguardar a autonomia da PF, por outro, a Associação Nacional dos Procuradores da República, que representa o Ministério Público Federal, está trazendo aqui trechos, que ainda atropelam o Ministério Público. É o artigo 8º, está na página 4,
Perdão, na página 4, 24 de 39. É porque é a página 4 do substitutivo, Sim, tem a justificativa mas antes. tem a justificativa. Desculpa, Giovana, te dei trabalho à toa. Página 24 das 39 do substitutivo. Se a doutora puder rapidamente comentar aqui o ponto levantado pelo Graciliano, e aí em seguida a gente mostra e já trazemos a conclusão para a gente. Opa, já está na tela, ó, tá aí. Vamos juntos aqui para a gente dar uma olhadinha no que diz? Ó, no que se refere aos crimes... Obrigada. No que se refere aos crimes previstos no artigo desta lei, ou seja, né, crime de organização criminosa, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias. Se o indiciado estiver preso, vamos lá. Todo prazo, por conta da lei, corre mais rápido se tiver réu preso. É o caso do Braga Neto, por exemplo, que as defesas tiveram prazo de defesa encurtado porque tem réu preso, o ex-ministro da Casa Civil. Se o indiciado de 90 dias, quando tiver solto, prorrogável por igual período. Vamos aqui, ó, a parte, ao inciso que trata exatamente do que está falando a doutora Luana. Na hipótese de representação do delegado de polícia por uma ação, está aqui, ó, inciso 2º. O Ministério Público emitirá parecer no prazo de 48 horas. Contando da data do recebimento dos autos. É coisa que não vai pegar, né? Decorrido o prazo previsto, independentemente da manifestação do Ministério Público, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz. Concluso em linguagem jurídica, doutora Luana, Graça, Carla, é pronto para o juiz decidir. Luana, com você. Daniela, você tá craque no jurídico, viu? Eu tento. Mas o que vocês falaram foi perfeito. O que o doutor Graça falou, ele foi num ponto, ele falou uma frase, que é uma expressão que pouca gente sabe, que é sobre uma investigação, na verdade, para você chegar ao ponto, né, de o fato da vida, um fato criminoso, chegar ao ponto de gerar uma ação penal e gerar uma punição, existe todo um ciclo, que se chama ciclo investigativo. Esse ciclo, ele conta com vários atores, e tem que ser assim. A Constituição colocou que é assim, e tem que ser assim justamente para ver controles, né, freios e contrapesos. E não tem o que fazer, não é porque o Ministério Público precisa fiscalizar ou não precisa fiscalizar. Na verdade, o Ministério Público vai receber essas provas, ele vai receber esse arcabouço probatório, né, que foi produzido ao longo da investigação, vai participar disso, e se ele não participar dessa produção probatória, contribuindo, quer com diminuir excessos, contribuir com linhas, com estratégias, é muito possível que ao final, depois que a operação vai para a rua, né, aquilo ali vai para os autos. Perfeito. E quando o Ministério Público recebe esses autos, ele tem que se deparar com as leis, com a fragilidade ou não daquele material probatório e apresentar uma denúncia. E vai ser uma grande perda de tempo, né, se essa prova produzida não for produzida de uma forma direcionada e de uma forma rígida. Perfeito. Então, a participação do Ministério Público e depois do juiz se dá por isso. Porque a única forma, Daniela, Graça, doutor Graça, de a gente ter um pouco mais de eficiência na apuração penal, na investigação, é se esses atores se integrarem. Perfeito. Né? A gente fala muito de integração entre polícias. É mais do que importante. Polícia Federal e Polícia Civil devem se integrar, devem compartilhar dados, compartilhar bases, mas é importante também a integração de órgãos de investigação com órgãos de persecução. E é isso que a gente teme que o projeto enfraqueça. Perfeito. Eu acho que, Daniela, se for possível, pelo menos que o Congresso Nacional colha informações, dê tempo, né, de maturar um pouco esse projeto, eu tenho certeza que essas considerações vão ser ouvidas, vão ser pelo menos levadas em conta. O que a gente vê, o problema é que a gente não tem nem tempo para dialogar.
E é isso que a gente pede que seja respeitado. Exatamente. Gente, essa é a Luana Macedo, da Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu quero agradecer a participação muitíssimo. Espero revê-la em breve em melhor ocasião. Bom trabalho, doutora. Contem com a gente. Bom trabalho para vocês e obrigada.